Fala galera do terceiro ano, tudo tranquilo com vocês? Bom, muito prazer, professor Alain Magalhães, nós vamos trabalhar com matemática na aula de hoje e nós estávamos estudando em sala de aula geometria analítica. A primeira aula do planejamento de vocês, eu pedi que vocês fizessem exercícios, tanto que nós tínhamos até começado os exercícios dentro de sala de aula. Essa nossa segunda aula ela vai ser dividida em dois links, para o vídeo não ficar muito grande, tá? O primeiro link vai ser a parte de teoria, que está bem aqui no quadro atrás de mim. A segunda parte da aula, que eu vou fazer um outro vídeo, vai ser resolvendo dois exemplos para ajudar vocês, tá bom? Então, não esqueçam de pegar papel e caneta, anotem todas as informações. A matéria está lá na página 42 e 43 do livro de vocês, então, se quiser pegar a apostila também vai ajudar bastante, tá? Como eu disse, a primeira parte da aula vai ser teoria. E nós já tínhamos estudado posição de relativa entre ponto e circunferência, entre reta e circunferência, e agora vai ser posição relativa entre circunferências. Nós vamos comparar a posição que duas circunferências ocupam no plano, tá? E para isso, eu preciso chamar a atenção de vocês para três características importantes. A primeira, raio da circunferência 1, não importa se é maior ou menor, tá? Vocês vão precisar de uma circunferência. Raio da circunferência 2 e a distância entre os centros. Para quem tem dúvida como é que calcula a distância entre os centros, voltem lá na aula entre distância de dois pontos. Raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. A gente vai precisar muito dessa fórmula para as aulas de hoje e a próxima, tá bom? Então vamos lá, preparados? Raio de uma circunferência, raio da outra e distância entre os centros. A primeira posição relativa entre circunferências que nós temos é a seguinte, ó. Tá vendo que uma está completamente distante da outra, do lado de fora, não se tocam em ponto nenhum? Essas circunferências são chamadas de circunferências externas. Qual é a condição para elas? Se eu calcular a distância entre os centros da circunferência, essa distância tem que ser maior do que o raio de uma somado com o raio da outra. Então, a distância tem que ser maior do que o raio 1 mais o raio 2. Quando isso acontece, as circunferências elas são externas. Lembrando, raio é positivo, raio positivo, nossa distância tem que ser positiva também. Então, se por acaso encontrou alguma distância negativa, quer dizer que tem alguma coisa muito errada, tá bom? Então, vamos lá. Essa foi a primeira, externas. Nós temos agora dois casos para tangente. O que significa tangente? Quando se toca uma única vez. Nós temos o caso em que as circunferências elas vão ser tangentes externamente. Eu até fiz o desenho aqui para vocês. Elas vão se tocar em um único ponto, que é esse ponto aqui de encontro, só que elas vão se tocar pelo lado de fora. E qual é a condição? A distância entre os centros tem que ser igual à soma dos raios. Então, vai pegar o raio da primeira mais o raio da segunda, e esse valor tem que ser igual à distância entre os centros. Quando a distância entre os centros é igual à soma dos raios, ela é tangente externamente. O outro tipo de tangente é a tangente internamente, quer dizer que elas também se tocam em um único ponto, só que uma está dentro da outra. E aí como é que a gente vai definir? Quais seriam as condições? Primeiro, eu vou calcular a distância entre os centros. Eu até fiz questão de colocar aqui bonitinho, distância entre os centros, e essa distância vai ter que ser igual à subtração dos raios, tá? Eu coloquei em módulo, porque aqui você tem a liberdade de escolher. Você vai pegar o raio da pequenininha menos o raio do grandão, ou o raio da grandona menos o raio da pequenininha. Por isso que eu coloquei em módulo, porque a distância é sempre positiva. Quando você calcular esse valor e der a distância entre os centros, quer dizer que a tangente ela tem que ser interna. Então, as circunferências serão tangentes internamente, tá bom? Já foram 3, faltam só mais 3. Nós vamos trabalhar com a secante. A secante é quando se toca em dois pontos. Quando se toca em dois pontos, as condições são um pouquinho maiores. Como que a gente vai determinar? O módulo da subtração dos raios, que é R1 menos R2, tem que ser menor que a distância dos centros, que tem que ser menor do que a soma dos raios. Lembrando, o módulo da diferença dos raios é menor que a distância e a distância é menor do que a soma dos raios. Quando isso acontece, quer dizer que ela se toca duas vezes.
Ó, ela não vai ser tangente internamente e nem vai ser tangente externamente. Ela vai estar no meio do caminho. Quando ela está no meio do caminho, ela é secante, tá bom? Faltam só mais duas. E aí o negócio começa a ficar mais tranquilo. Uma circunferência ela vai ser interna, não concêntrica a outra, quando você calcular a diferença entre os raios e a distância for menor do que essa diferença, tá? Coloquei módulo mais uma vez, porque não importa ser o raio da maior menos o da menor. O que importa é que a distância entre os raios que a distância entre os centros é menor do que a subtração dos raios em módulo. E a mais fácil de todas, que é a concêntrica. Duas circunferências vão ser concêntricas quando elas têm o mesmo centro. Roubando lá do português. Com é mesmo, cêntrica, centro. Então, concêntricas com o mesmo centro. Isso só vai acontecer se a distância entre os centros for zero. Quando acontece, elas são concêntricas. Deu para guardar um pouquinho? Só revisando, hein? Elas vão ser externas se a distância dos centros for maior do que a soma dos raios. Vai ser tangente externamente se a distância for igual à soma dos raios. Vai ser tangente internamente se a distância for igual ao módulo da subtração dos raios. Ela vai ser secante se o módulo da subtração dos raios for menor que a distância e a distância for menor que a soma dos raios. Elas vão ser internas não concêntricas quando a distância for menor que a subtração dos raios. E, para terminar, vão ser concêntricas quando tiver o mesmo centro. A distância entre os raios tem que ser zero. Eu sei que é muita informação, por isso eu quebrei essa aula em 2 vídeos, tá? Eu vou agora para a próxima aula. Eu vou tentar colocar o link na descrição dessa aqui também, para vocês terem uma ponte mais fácil para puxar a aula. E aí eu vou resolver alguns exemplos com vocês, tranquilo? Não se desesperem, a matéria ainda continua de boa, a matéria ainda está tranquila, tá? Tamo juntos, qualquer dúvida é só falar comigo. Abração e até daqui a pouquinho.